Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um programa do Resenha do PC. Hoje a gente trouxe aqui para vocês Mark Tawil, comunicador, educador e Palestrante. palestrante. Muito bem, André, gostei. Bom, o Resenha do PC, vocês sabem, é um programa do Procurement Club com patrocínio da Level Group. E para você que está assistindo esse episódio, sinaliza aí no YouTube, marca o sininho para assistir os próximos episódios, ser sinalizados os próximos episódios que a gente tem. E a gente está em todas as plataformas digitais, assim como no nosso portal de conteúdo Procurement Digital, tudo junto.com.br. Agora sim, Marco, vamos começar. Pô, começou bem. Tudo bem? Tudo bem, André, obrigado pelo convite, Obrigado viu? por você estar aqui, cara. Imagina. Marco, a gente sempre começa, né, nas entrevistas, ouvindo um pouco da história do entrevistado, né? Você é um cara que tem muita gente que te segue, que já te conhece, mas para o nosso público, explica como é que você chegou, né, nessa jornada até ser comunicador, palestrante, né? Enfim, conta um pouco da tua vida aí pra gente, cara. Bom, primeiro, obrigado a vocês todas e todos, obrigado Procurement, estou muito feliz de estar aqui. Já tinha participado de um evento de vocês com o Thiago Alves lá atrás, acho que 2018, bem no início. E como eu te falei fora do ar, eu já achava que o Procurement Club tinha uns 25 anos, né? Porque só tinha gente sênior ali, uma galera inovadora. Eu falei, pô, que legal. Então eu tô muito feliz de estar aqui de volta. Obrigado. Acho que meu papel principal na vida é ser pai. Né? Eu sou pai da Cora, que tem 9 anos, do Josh, que tem 7, e do Vira-Lata Woody, que tem 10. Esse é meu papel. Nas horas vagas, eu sou comunicador. E falar em ser comunicador, a pessoa remete ao Silvio Santos, né? Otaviano Costa, esses comunicadores grandes. Só que, na verdade, eu venho do jornalismo. E aí, em 2010, eu decidi montar minha agência. Então, antes eu trabalhei por muitos anos. Vou fazer 50 em dezembro. Trabalhei na Jovem Pan, na Band News, no Jornal da Tarde, na Rádio Globo. Então, eu sempre fiz na Band. Eu fiz muita coisa, assim, no jornalismo diário, que a gente chama de hard news, né? Que é as notícias mais pesadas. Em 2010, eu montei uma agência, fiquei 10 anos com essa agência. A gente foi do Sistema B, a gente foi número 1 Great Place to Work, uma agência de comunicação pequena, convencional. Em 2020, infelizmente, como muita gente, eu perdi meu pai para a Covid. A gente teve uma reviravolta global, um reset no mundo. Comigo não foi diferente. E aí eu percebi que era hora, porque eu já vinha maturando isso, André, de trabalhar minha própria marca. Que é inclusive o título do livro que eu vou lançar. Seja sua própria marca. Não tenha uma marca. Todo mundo tem uma marca. Mas você viver a tua marca é diferente. E aí eu comecei a viver da minha marca e viver a minha marca. Ou seja, tudo aquilo que eu tinha plantado ao longo dos últimos anos, eu comecei a trabalhar para poder colher. Só que eu tive uma dificuldade muito grande. Porque eu era o cara que era o host. Eu era o cara que perguntava e não era perguntado, não tinha um tema. Então começou aquela onda de lives, lembra em 2020? Lembro. Você abria a gaveta, tinha uma live, abria a geladeira, tinha uma live, debaixo da cama. E eu não fui chamado para nenhuma. Falei, cara, tinha 500 mil de seguidores no LinkedIn. Né? Tinha sido o LinkedIn Top Voices, uma das vozes que mais engajavam em 2016, número 1, porque era numerado na época e tal. Pô, um monte de... E ninguém me chamou. Eu falei, André, tem uma coisa errada. E não é com as pessoas, é comigo. Não é possível que todo mundo seja egoísta. Né? Ninguém vai me chamar, eu chamei todo mundo, ninguém me chamou. Aí que eu saquei que eu era muito o host, o perguntador, e não era perguntado, não tinha assunto. E aí, em 2020, eu comecei a transmutar para uma pessoa que falava de um tema que eu conheço, que é comunicação. E comecei a me qualificar para ser um melhor comunicador e uma pessoa que também ensina. E aí que começou essa história de educador. É até chato falar, né? Que eu fui expulso de 3 colégios e hoje me chamam de professor em alguns lugares. Mas tudo bem, eu acho que é isso. Quando você sabe 1% a mais que o outro, você também tem a oportunidade de passar isso para frente. Então isso foi nascendo. O palestrante, o educador. Hoje eu tenho 40 mil alunos online. Tenho 20 mil só no LinkedIn, que eu virei instrutor do LinkedIn. E tenho em outras plataformas também. Então eu estou na Conquer com 10 mil alunos, o Novo Mercado com quase 5 mil alunos, além das questões presenciais, enfim, aí você faz. Então hoje a minha atuação, para a gente resumir, ela é dividida em 4 frentes. A primeira, que é educador, não é a principal é palestrante.
Mas educador eu faço muito in company para empresas, mas também faço os cursos, né? Online e offline. Eu tenho uma frente de mentoria, então palestrante, mentoria, a frente de business influencer, que é uma quarta frente. Então a gente tem palestrante, educador, business influencer, que é trabalhar a questão das empresas, e mentor de executivos, um para um. Eu queria pegar um gancho no que você falou Sim. e explorar essa questão da marca pessoal Sim. Com relação às profissões, né? As pessoas que têm essa demanda de construir a própria marca dentro das empresas, saberem se vender, né? Mas até antes de passar essa questão para você, é que você falou uma coisa que ainda nesse tema, né, que me ocorreu uma coisa que eu falo para minha filha, né? Eu falo assim para ela: filha, você vê uma caneca tipada com aquele design do Romero Brito, né? Tem muita gente que não gosta. Sim. Mas você bateu o olho e você identificou. Sim. Essa é uma caneca do Romero Brito. Você não botou gosta, a marca. mas tem que respeitar. Sem dúvida. Não, assim, não o cara fez. Gosta ou não gosta. Exato. A arte tem quem gosta, quem não gosta. Isso. Mas a questão não é nem essa. A questão é, você olha e você identifica o DNA do autor ali. Exatamente. Né? É colocar o teu DNA naquilo. Né? Que é muito difícil. Você sabe que os desafios comunicacionais, eles mudam de acordo com a empresa. E de acordo com, principalmente com o tipo de economia. Então, quando você fala economia real, né, farmácia, restaurante, shopping, aquela economia do dia a dia que a gente enxerga e põe a mão. Diferentemente da nova economia, iFood, Amazon, coisas que são menos tangíveis de início, mas que têm outros desafios. Então, quer dizer, o desafio de uma Amazon, ou de um iFood, ou de um outro tipo de aplicativo, ou de uma startup comunicacional é diferente do que o desafio da economia real. Então, a economia real tem o desafio de uma concorrência mais local, de uma comunicação mais regional. A nova economia, que são, inclusive, esse podcast, você tem um outro tipo de concorrência. Você tem uma pulverização da atenção. Então, você tem que ter, tipo, outras qualificações. Você estoura uma crise aqui nesse podcast, o rastilho de pólvora é muito mais rápido. Concorda? Um bate-boca dentro de uma farmácia, se ninguém filmou, esquece. Ficou ali. Se você tem uma bate-boca no LinkedIn ou no Instagram, alguém printa e viraliza, já era. E por que já era? Porque por mais que você tente abafar a crise, alguém vai mandar para o WhatsApp de alguém. E aí acabou. Não tem como tirar. Então muda. E inclusive a questão da marca. Até para você construir, manter, nutrir essa marca, é mais difícil para tua filha hoje com 25 do que pra gente que tá nos 50. Eu até estava falando aqui antes, né, sobre o caso daquelas meninas que fizeram aquele post infeliz no grupo de WhatsApp sobre uma mulher de mais idade que estava na faculdade, né, de preconceito e tal, e aquilo viralizou. Ela não tinha, claro, né, nenhuma intenção de viralizar aquilo, e acabou e ver onde foi parar, né, essa Mas eu acho assim, André, é que eu, graças a Deus, eu fiz algum sucesso ou tive uma vitrine mais velho. Quando eu virei LinkedIn Top Voices, que foi o que me catapultou ao estrelato, tô zoando, eu tinha 43. Então faz 7 anos. Eu já era maduro, já era pai. Sem dúvida. Então muda. Quando você é mais novo, você faz essas besteiras. Sem dúvida. Todos nós fizemos. Nós fizemos agora, também. Só que não tinha YouTube. E não tinha rede social. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas assim, hoje, se você vai numa festa, você bebe e vomita, alguém vai te filmar. É verdade. Se você bate boca com alguém, alguém vai te filmar. E aí você tem um problema. Então, acho que o autogerenciamento, o policiamento, ele tem que ser muito maior. Eu ensino para minha filha agora, desde os 6 anos, não tira foto de biquíni, nunca tira foto sem blusa, porque vai parar na internet. Não falo rede social, porque ela não sabe o que é. Agora sabe, mas assim, tomar esse cuidado. Sem dúvida. Porque é de pequeno. E a geração da tua filha já meio que nasceu na rede social. Tô falando de Orkut e tal. A minha não. Então tem muita gente da minha idade que foi cancelada 50 vezes. Porque bateu boca, porque perseguiu, porque deu opinião política, porque todos nós já fizemos isso. Mas dependendo do cancelamento que você levar, não tem volta. É verdade. É verdade. Bom, mas voltando aqui a falar, aproveitando o gancho, vamos lá, novamente, falando dessa questão da imagem, porque assim, quando se fala em profissão, carreira, nossa época pensava em conhecimento técnico, em estruturar a carreira em relação à hierarquia que você poderia trilhar dentro de uma empresa, muito amarrado ao conhecimento técnico, tem que ter experiência aqui, experiência ali e tal.
Só que você traz um componente, que isso que a gente estava falando aqui agora, que é a história da imagem também. E dentro das empresas isso também é presente, né? A empresa é um microcosmo da sociedade. As pessoas que estão no Instagram, fora da empresa, também estão ali dentro, né? E com o mesmo teatro corporativo, né? Sem dúvida. É o mesmo filtro fake do Instagram, a pessoa põe na empresa ali, né? Exato. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Desse componente, né? Dessa questão da própria imagem em relação à carreira, né? Que dica que você daria para quem está aqui assistindo, né? Como cuidar disso dentro das corporações? Olha, eu adicionaria um componente chamado reputação. E por quê? Porque a imagem hoje, como a gente brincou aqui do filtro, e é verdade, ela pode ser muito manipulável. Só que a reputação, que eu acho que é um trabalho mais a médio e longo prazo, e que não está só na minha mão, está na mão do outro. Então, eu fui chamado aqui nesse podcast hoje por ter participado lá atrás, em 2020, ou seja, um século atrás, de uma live com o Thiago Alves e vocês, e eu fiz um bom papel. E nesses 3 anos, eu não ataquei ninguém, eu não humilhei ninguém, eu não me meti em grandes confusões, porque se eu tivesse feito isso, eu não precisava nem saber, mas vocês não iam me chamar. Você ia dar um Google e falar, isso é muito barraqueiro, eu não vou chamar. Então minha reputação está na mão do outro, muito mais que na minha. Por mais que eu trabalhe, é ao longo dos anos, fazendo erros e acertos, que eu vou ser chamado ou não. Então minha reputação está na mão do outro. E eu acho que a imagem por si só também acaba passando por isso. Porque diferentemente de anos atrás, ou de muitos anos atrás, André, eu vejo que a gente não vai mais aceitar alguém que vive de imagem. Então, por mais que você queira passar uma imagem de bonzão, de legal, disso e daquilo, se você tem culpa no cartório, vai emergir. A gente tem 2 coisas muito fortes hoje. O cancelamento, que é esse linchamento virtual, normalmente, né, em grande escala, por alguma coisa que você falou ou fez, ou até não tão virtual assim. E você tem o exposed, que é o quê? O expose, ele é a exposição de um comportamento tóxico. Então, se o André, não é teu caso, mas se o André, vamos pegar aqui uma questão hipotética, fosse um cara difícil, tóxico, assediador, briguento, isso e aquilo, hoje ele não teria tanta vez. Lá atrás pode ser, as pessoas tinham medo, eram outras gerações, eu precisava daquele emprego. Hoje, você fala isso para uma garota de 20 e pouco, um menino de 20 e pouco, ele vai falar, não quero trabalhar com ele. Ah, mas ele é o cara das galáxias nesse ponto. Ele falou, tudo bem, mas eu não quero. Aquilo que a gente estava falando fora do ar. Não, as empresas de renome, de 100 anos de tradição, estão perdendo espaço para fintech, para lautech, para outras techs, para startup de fundo de quintal. Por quê? Porque o que move as novas gerações não é mais a imagem e semelhança, não é mais o nomão das pessoas. O que move é a experiência, é a qualidade de vida, são as possibilidades que ela vai ter de talvez não ganhar tanto, mas talvez ter mais qualidade de vida. Talvez não ganhar tanto, mas trabalhar numa empresa diversa e inclusiva. E aí eu acho que essa questão da imagem, ela é importante, mas, de novo, ela não é tão fundamental quanto era no passado. A gente precisa trabalhar a nossa imagem? Claro, você não vai querer trabalhar, ser qualquer pessoa. Mas eu acho que ela tem que vir acompanhada dessa mentalidade. Agora, você colocou uma questão aqui, o Mark, que eu acho interessante, que é assim, essas empresas tradicionais, né, que, pelo que você disse, acabam ficando menos atraentes do que as startups, por tudo que você explicou, elas precisam de pessoas, elas precisam contratar, né? Qual é a dica, né? O que tipo de transformação elas precisam passar para continuarem sendo interessantes para a turma que está chegando? Porque a turma que vai ficando mais velha, vai saindo, concordo, naturalmente eles vão precisar de gente, né? Claro. Tem coisas que... Tem cortes que você nunca vai tirar. A questão salarial, a questão de estabilidade, a questão de extras. Poxa, você pega uma empresa grande, não precisa nem ser gringa, tá? Tô falando brasileira mesmo. Ela te dá um plano de carreira. A gente foi muito moldado também pelos nossos pais para falar de casa própria, para falar de CLT. Tem coisas que estão muito incutidas ainda. Verdade. Você pega um jovem periférico, ele quer estabilidade, ele quer um bom salário, ele quer uma carreira. Ele não está preocupado em ir para Lautec porque ele viu a mãe a vida toda acordando 5 da manhã, alimentando 10 pessoas ou 5 pessoas, indo trabalhar cedo, se ferrando, pegando ônibus. Então o que ele quer? Um carro.
Então, assim, de novo, não tem tamanho único. Você vai ter um pouco de tudo. Mas eu vejo que as empresas que estão olhando para isso são as empresas que, primeiro, estão apostando numa cultura colaborativa. A hierarquia está um pouco mais horizontalizada. Tem chefia, tem hierarquia, mas o chefe é um cara que nem você, ele é um cara acessível. Tanto que eu cheguei aqui, a gente estava. Como ele se chama? Matheus, Mariana. Marina ou Mariana? Mariana. Mariana. E você, e eu não sabia qual era dos três que ia me entrevistar. Por quê? Porque para mim os três estavam no mesmo nível. Ou seja, isso é a nova liderança, não vou chamar de chefia, que é uma pessoa mais acessível, uma pessoa que está ali para conversar, é uma parceria, tem hierarquia, senão é um coletivo. Então, para mim, acho que a cultura é uma coisa que já começa a compenetrar mais essas pessoas. Segundo, eu acho que uma visão de mudança de mundo. Então, será que a gente vai ter no nosso board 4 homens brancos? Ou 5 homens e 2 mulheres brancas? Ou a gente vai ter negritude? Ou a gente vai ter pessoas com deficiência? Ou a gente vai ter mais equanimidade dentro das equipes? Porque o jovem quer ver isso. E não adianta você ter na propaganda 5 pessoas pretas na propaganda do banco e você vai no banco e você faz o teste do pescoço e não tem ninguém. Só tem gente branca. Acho que esse é o tipo de coisa que para eles, para as novas gerações, pega muito. E elas reclamam e não ficam. E ainda picham a empresa lá fora. E com razão. Porque senão fica também. A gente fala do greenwashing, né? Que é aquela limpeza verde de sustentabilidade. Hoje você tem o social washing. E depois de 2020 teve o racial washing, depois do George Floyd. Que é essa questão de enegrecer tudo, menos as equipes. Então eu vejo que essas nuances, essa conversa com o novo mundo, esse negócio de não precisar trabalhar até meia-noite, você vai trabalhar no teu horário normal, ter novas experiências e qualidade de vida, além de uma coisa, André, que é super importante, que é olhar para o trabalho como o trabalho tem se apresentado. Ou seja, será que eu preciso trabalhar 5 dias por semana? Se eu sair de São Paulo, vir até Alphaville, me juntar com 4.000 pessoas para entrar no mesmo prédio, se eu posso trabalhar por squads, ou se eu posso dormir até um pouco mais tarde, 2 dias por semana, tudo isso é questão. Então, aí você levantou um ponto que eu acho interessante, Omar, que é o seguinte: as startups ou as empresas jovens, não necessariamente startups, elas se beneficiam porque elas já podem nascer com uma cultura atualizada, vamos dizer assim, o software já vem atualizado. Agora, empresas tradicionais, cara, e isso já se falava, você como comunicador talvez lembre disso, que uma das coisas mais difíceis e mais demoradas para mudar é a cultura de uma empresa, né? Não é uma coisa que você mude por um projeto, né? Verdade. É uma coisa de mais longo prazo. Eu entendo que essas empresas mais tradicionais, e quanto maior e mais tempo de estrada ela tem, mais talvez duro seja essa transição, né? Como que você vê elas nesse contexto, né? Porque elas estão sendo desafiadas, exatamente por tudo que você falou, né? Daqui a pouco elas vão ter dificuldade de captar recursos bons para continuar existindo, né? Como é que faz para acelerar essa virada, né? Eu imagino que muitos já estão nessa jornada, né? Eu acho que o primeiro ponto tem que partir da liderança. É top-down, não adianta. Se você tem vários projetos ali pululando, chega no líder, o líder fala assim, isso é mimimi, isso é besteira, esquece. Então, acho que a gente preparar uma liderança mais olho no olho, a gente preparar uma liderança mais acessível, a gente preparar uma liderança mais atualizada. E eu acho que tudo parte de um superpoder chamado escuta ativa. Quanto mais você escuta as pessoas, mais você demonstra respeito e mais você demonstra que está aberto. Agora, não adianta você escutar e não aplicar. E também não adianta aplicar tudo, porque todo mundo tem uma demanda. Eu também tenho as minhas, você tem as tuas, ela tem as dela, ele tem os dele. Não adianta. A gente vai ter que fazer um blend dessas demandas e aplicar aos poucos. A gente vai ter que fazer um benchmarking das empresas que estão funcionando. E também não adianta você aplicar o outro. Então, assim, o Mark Tawil vai te ensinar como fala o Obama. É o Obama que fala que nem o Obama. Entende? Não adianta eu trazer também a cultura da Apple para aplicar numa empresa aqui de fundo de quintal. Não vai funcionar. São outros recursos, é outra cabeça. Então a gente vai ter que modelar, a gente vai ter que olhar e vai ter que perguntar para as pessoas. Você está se sentindo bem aqui? O que você acha que falta? E aí começar a entender que o colaborador, o liderado, ele tem um papel fundamental também. São muitos CPFs para pouco CNPJ. Você me lembrou, aí assim, cara, você chegou num ponto, né, Omar, que a turma sabe, né? Eu escrevo muito sobre liderança, tá? E
Para colocar essa questão, eu preciso colocar aqui uma frase da minha esposa. Uhum. Que ela fala assim: com o passar do tempo, algumas pessoas amadurecem, outras só envelhecem. Excelente. Por quê? Excelente. Porque assim, Adorei. quando você fala de liderança, e eu acho que talvez seja o grande causa raiz do greenwashing, social washing, etc. Washing, que é, cara, você precisa de um especialista que tem que falar 5 idiomas. Tá bom, essa é capacitação. Você pega um cara que tem o mínimo de habilidade e o cara faz. Agora, eu preciso de um cara que acredite na diversidade. Um cara que realmente entenda que isso é importante. Aí você pega o status quo de um monte de gente que já está na liderança há anos. São CEOs que são CEOs, não é de agora, mas o cara é CEO há 10, 15, 20 anos. Que está acostumado, ele foi adestrado a fazer daquele jeito. Como é que você muda a cabeça desse cara para... Não, olha só, o que você fez aqui, pô, parabéns, mas agora o negócio é diferente, mas tem que ser uma coisa que você acredite, senão não... Concordo. Não seria o caso de ter que... Só para concluir a pergunta, de trabalhar novas lideranças? Sim, mas as outras precisam querer sair. Né? Se você tem aí um vem feudo... Aí vem outro ponto, né? Em geral, as lideranças novas são selecionadas pelas antigas, né? Exatamente. Como é que quebra isso, cara? De novo, eu não vejo maneira de quebrar hoje. Por que eu tô te dizendo isso? Porque assim, acontece a mesma coisa em todos os setores, até na política. Você vai falar, pô, política, renovação. Quantos movimentos políticos a gente teve nos últimos anos no Brasil? E estão sempre os mesmos. E nos Estados Unidos, agora você vai ter Joe Biden, que tem 80 e poucos anos, versus o Trump, se ele conseguir, que também tem, sei lá, chegando aos 80, porque não tem candidato novo. E se tem, ele é abafado pelo candidato velho. E você tem o Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, que muito se falou que ele ia lá para preparar a Kamala Harris. Tudo bem que a Kamala, ao meu ver, é uma pessoa fraca, não aparece como deveria ter aparecido, mas ele também não deixou. Ou seja, quem está no poder não larga o osso. Existe um pacto ali, que muita gente fala que é o pacto da branquitude, né? Mas assim, existe um pacto das pessoas de não sair, delas se retroalimentarem para não largar o osso. Quem quer largar o osso? Você chega a um status de um presidente de uma grande empresa, se a empresa não tem uma política de mudar a cada 2, 4, 6 anos, quem que vai tirar? Erdogan na Turquia. Quase saiu, mas não saiu. 20 anos. Ele vai para 24 anos. Então, quer dizer, de novo, eu acho que precisa ter a hombridade, seja mulher ou homem, a hombridade de você mudar a estrutura da empresa para que isso possa acontecer. Aí você vai fazer teu sucessor ou não, é outra história. Claro, né? Mas pelo menos não é você. Acho que essas autocracias, elas existem muito. Mas assim, até voltando para a questão das empresas, eu gostei do contexto que você trouxe aí de países, né? Porque isso tem uma relação direta. Aquilo que eu até falei, né? Que a empresa é um microcosmo da sociedade. Exatamente. Até por questão de sobrevivência, né? Porque se o público, não só os funcionários, mas os consumidores dessa empresa, começam a olhar esses atributos que você colocou, até por questões geracionais, se aquilo for um etc. washing, cara, essa empresa vai embora. Então, você tem duas maneiras de aprender sempre, pela dor e pelo amor. É verdade. Você vai aprender pelo amor quando você vai ter uma empresa que decide por si só, como aconteceu com o LinkedIn. O LinkedIn Brasil colocou vários comitês ao longo dos últimos anos. Comitê de equidade de gênero, o comitê LGBTQIA+, o comitê racial. Então, tem empresas que estão olhando para isso e trabalhando dessa forma. A Microsoft tem uma presidente que é hiper ESG. Ela veio com essa mentalidade, mas todas as decisões da Microsoft passam obrigatoriamente por esse tipo de recorte. Estou falando de decisões financeiras, inclusive. E por quê? Porque ela acredita na diversidade, num nível que ela aposta e direciona estrategicamente a empresa para trabalhar dessa forma. E a empresa só cresce. Ou seja, então dá certo, é possível. Você tem inúmeras empresas que estão olhando para isso, talvez o CEO seja, ou a CEO seja um pouco mais ali arraigado, mas o cara traz o número, fala, ó, a gente está perdendo aqui. Então, ele, pelo amor, ele fala, bom, não é exatamente o que eu queria, mas como eu sou uma pessoa que escuta, como eu sou um bom ouvinte, como eu sou uma pessoa mais equânime, eu vou te ouvir e vou te dar esse voto de confiança. E aí ele começa a quebrar um pouco isso.
mas também parte de executivos que olham para isso. E você vai ter as empresas que não fazem isso de jeito nenhum. Você vai ter as empresas que fazem ou só na propaganda, elas são canceladas porque o pessoal descobre, ou porque começa a sair um monte de besteira na questão da execução. E você vai ter empresas que começam a perder talento porque estão ali não oxigenadas. As pessoas começam a perceber. Você tem inúmeras hoje páginas que são tipo Glassdoor, que vão ali contando como são os bastidores da empresa de uma maneira anônima, ou seja, te aponta, aqui o chefe é tóxico, aqui paga mal, aqui não tem bônus, prometeu e não fez, e as pessoas olham isso. E eu acho que essa compra social, que é o social selling, né? E a gente olha para isso, inclusive quando você vai comprar num site, você vê as estrelinhas de quem te recomendou, o que estão falando sobre esse aplicativo, sobre essa compra, eu acho que vai valer também para as empresas. Né? Será que eu devo trabalhar nessa empresa aqui? Dizem que você não sai do lugar. Essa aqui, pô, dizem que é ótima, é uma mãe para trabalhar. Então eu vou trabalhar lá. Eu acho que isso você vai ter um fluxo. Você falou uma coisa interessante, né? Que não só hoje, né, a questão de toda essa conectividade que a gente tem, qualquer um pode entender como funciona a empresa e seus gestores, assim como a empresa também entende, pela mesma razão, via reversa, quem são os propensos candidatos através de redes sociais. Exato. Né, e pegar um cara pelo perfil e pelo que ele fala por aí, né? São a questão da imagem, novamente, que você constrói, que você estava no início comentando aqui. Você vai ter duas coisas. Você tem a imagem da questão pura e simples, que eu acho que, claro, ela conta, mas, de novo, eu acho que os headhunters em especial, mas também as empresas, mas os headhunters estão espertos nisso. Porque você pode criar uma imagem para o LinkedIn. Você pode criar uma imagem, mas eles vasculham tudo hoje em dia. Chamam amigo, chamam parente, conversam com pessoas próximas, vão na empresa antiga. E aí foi aquilo que eu te falei. Você não vai conseguir esconder como você já escondeu um passado tóxico. Por quê? Porque alguém vai te dedurar. As pessoas estão perdendo a vergonha de dizer, aquele ali me assediou, aquela ali foi tóxica comigo, esse foi um chefe que me perseguia. Elas perderam a vergonha, né? Hoje é fácil você falar isso. Por quê? Porque naturalizou. Antigamente você tinha medo da lista negra, lembra? Pô, se eu falar isso aqui, eu nunca mais vou trabalhar no mercado. Verdade. Hoje, perdeu-se. Claro que você não vai ir para a rede social e expor a empresa, a menos que você seja burro, né? Empresa e a pessoa, porque azar é teu. A pessoa te processa e você vai ter como comprovar. Agora, a questão de você expor, você está fazendo um bem, inclusive, para outras pessoas. Cara, você vai trabalhar ali, você tem que saber onde você está pisando. E o comentário é livre, inclusive, na hora de você tomar um serviço. Você vai contratar um serviço, você vê outros usuários estão felizes, estão satisfeitos ou não. E assim, virou um André, atributo comum hoje. Cada vez mais o que vai contar, por isso que eu te falei, além da imagem, é a reputação. É aquilo que você construiu. Então a imagem ela é importante. Você vai entrar no meu LinkedIn, quem que é o Mark? Pô, esse cara aqui. Legal. Aí tem uma frase que eu ouvi outro dia que não é minha, que é muito boa. Muito bonito que você escreveu no LinkedIn. Pena que eu já trabalhei com você. Entendeu? Desconstruiu tudo. Acabou. E é isso. Então, o que você escreve é muito bonito, mas, cara, assim, eu te conheço. Não adianta vir com essa conversinha. E assim, eu acho que o mundo virou isso. Quem já teve alguma quilometragem, né, no mundo corporativo sabe que tem muito profissional fake por aí, muito cheio de discurso, mas na prática não é bem assim, né? Só que até o Saddam Hussein caiu. Então chega uma hora que essa pessoa não vai mais encontrar guarida. Porque quem defende essa pessoa também compra esse barulho, concorda? Sem dúvida. Se eu tô... se alguém vira pra mim, eu sei que um profissional é tudo de errado, e aí eu viro e falo assim, não, é um cara incrível, pode trabalhar com ele. Aí, pô, você não me falou? O Mark tá validando esse cara. Tá passando pano pra esse cara. E isso vale pra quem tá trabalhando, mas vale pra amigo também. Pô, eu sou cobrado direto. Eu tenho amigo de direita, de esquerda, de centro, extrema esquerda. Eu conheço gente da extrema direita que me segue. E aí? Aí quando um fala uma besteira ali, o outro vai me cobrar. Pô, mas você segue esse cara te segue. Esse cara te segue, não é nem que eu siga a pessoa. Esse cara te segue. Olha o teu público, olha a tua audiência. Como é que você atrai um cara desse? A culpa é minha, não é do cara, entendeu? Tem uma questão que eu queria trazer aqui, Marco, que a gente falou um pouquinho antes também aqui no Esquenta, né? Que é a questão geracional. Né? A gente estava conversando antes aqui sobre a geração neném, né? Sim.
E eu li um artigo outro dia que o autor dizia que hoje, pela primeira vez, a gente tem 5 gerações convivendo junto dentro do mercado de trabalho, porque também tem uma maior longevidade Sim. de quem já está no final da carreira, né? E gerações mais anteriores, vamos dizer assim, né? Que é o meu caso, E o meu? a gente tinha uma forma de se relacionar diferente, né? E às vezes numa empresa, dependendo da situação, e agora a gente saiu de uma pandemia, né? A guerra da Ucrânia e tal. Cara, nós estamos, muitos setores e muitas empresas passaram por uma situação assim do tipo, cara, a gente precisa sobreviver, a gente tá morrendo. E quando você vai para a guerra, não tem muita finesse, né? Aquele jeito do arranca-rabo, né? Famoso seja o que Deus quiser. Exato, né? Agarra um outro, um xinga o outro, dá canelada e não tem, Sim. cara, não dá para servir uma mesa limpa aqui não, vamos sentar no Sim. caixote e vamos comer do jeito que der. Como é que você vê, né, Omar, que essa questão, né, a gente ia falar da geração neném, mas principalmente das novas gerações, porque tem tudo isso que a gente falou até aqui, mas tem uma hora que alguém tem que falar grosso porque o negócio está indo pro brejo, né? Como é que se, na tua visão, né, como é que essas coisas, essas relações se dão hoje, né, ou deveriam se dar, para que todos estejam engajados numa causa quando o bicho está pegando, como um time que está perdendo precisa virar um placar Sim. e aí? Olha, O famoso chamar na chincha, né? Como é que faz? Chamar na chincha. Chamar na chincha de 2023. Né? É assim, André, a gente tem 6 gerações trabalhando juntas. A gente tem Silent Generation, nascidos entre 35 e 45. Joe Biden, Abílio Diniz. A gente tem... Eu excluí essa na minha conta. Né? Aí, tá vendo? Aí a gente tem a Baby Boomer, Baby Boomer. o Elisânia Trajano. Tem a X, que é a nossa. Tem a Y, nascido nos anos 80. Tem Millennial, nascido no final dos anos 90. E tem a Z, de 2000 para cá, já tem 23 anos. Tem ainda a Alpha, que nascido de 2010 para cá, que são meus filhos, mas não estão trabalhando. Quase. Na época, daqui a 10 anos, eles já estão aí. A Raíssa Leal, o skatista, já está aí. É verdade, né? verdade. Então, para te dizer, eu acho que a Covid também promoveu um encontro dessas gerações. Muita gente trabalhando de casa, ao lado do pai e do avô. Muita gente... A gente descobriu jovens de alma velha. A gente descobriu gente mais velha de alma jovem. A gente teve gente se virando nos 30 de todas as idades. Então acho que a gente começou a olhar um pouco mais um pro outro. Esse é o primeiro ponto. Mas é como chamar na chincha esse caldo. Como falar com uma pessoa que é mais sênior. Eu acho que, de novo, é uma questão de respeito, escuta e também de leitura. Se eu tô numa empresa, Mark, óbvio que hoje eu tô muito mais maduro do que eu era mais novo, mas assim, eu vejo muita gente da nossa idade virar pra gente da idade deles e falar: o que você tem de vida, eu tenho de experiência. E eu vejo muita gente mais nova dizer o seguinte: pô, esse boomer aí sabe nada, eu tô aqui, já sei mexer nos paranauês todos e tal. Ou seja, a gente precisa um do outro. A gente precisa um do outro. Quando a pessoa mais nova percebe que nós, mais velhos, temos o polimento do tempo, estamos abertos e respeitamos a celeridade deles, eu acho que eles se abrem mais. Uhum. Eu tenho certeza que você conversa com os amigos da tua filha e com netos dos seus amigos da mesma maneira. Comunicação é tudo, É né? tudo. É E eu também. tua habilidade, né? De Mas é que comunicar. tá, tem gente que é ótima comunicadora, mas tem uma porrada de vício. Você pega o Silvio Santos, por exemplo, que é um maior de todos, ele tá cheio de vício da época. Então ele faz piada misoginia, ele esbarra em um monte de outras coisas, esbarra na gordofobia, é gordofóbico muitas vezes. E aí, você vai criticar o Silvio Santos, que é o maior de todos? Não, mas o mundo mudou. E aí, dentro dessa ótica, as pessoas criticam. E não é o Silvio Santos, é todo mundo que já passou de uma certa idade, que faz uma piada, que já não é mais piada, ou um comentário, tá passível disso. Então, o que eu vejo em termos empresariais ou dentro das empresas, eu acho que, primeiro, é saber ler as gerações. Então, se eu sei que uma geração ali, que uma geração nova, é mais afobada, é mais imediatista, é menos tolerante a feedback, eu vou tentar conversar com ela de um jeito que eu trate ela como ela quer ser tratada. E não como eu quero ser tratado. Mas será que hoje, Mark, assim, a gente não está tendo uma certa tentativa e erro? Eu não estou nem falando de gerações, de grupos mesmo, em relação ao que eu posso, o que eu não posso falar, o que eu devo, o que é apropriado, o que não é. Recentemente teve aí aquele caso do humorista que foi... Léo Lins. Isso, né?
enfim, que ele teve aí um problema até com a justiça, né, em relação à questão do que ele Sim. postou. Ele fez comentários racistas, né? Pra mim, pelo menos, foram comentários racistas. E tem gente que encara isso como o limite do humor. É uma discussão. Então, é isso que eu falo, isso É que eu uma ia colocar discussão. aqui, né, do ponto de vista de comunicação, né, e novamente voltando para dentro das Sim. empresas, né? Será que não existe um grande movimento de tentativa e erro também, de novamente, Sim, sim, sim. extrapolando geração, né? Grupos que têm um pensamento mais ligado a uma ideologia ou Sim, sim. crença, etc., daqui ou dali, e as pessoas no meio do caminho tentando se entender, né? Eu acho que são escolhas, André. É assim, você pode virar pra alguém mais novo e dizer, para com esse mimimi. Você pode. Simplesmente se você for o líder. Se você for o líder, dane-se. Você fala, ó, chega desse mimimi, a gente vai fazer desse jeito, eu pago o teu salário e acabou. É uma escolha. Você pode tentar ser complacente demais. E aí a pessoa que tá ali também montar em cima de você. Você vai ter que encontrar um jeito. Não tem tamanho único mais. É E verdade. eu acho que isso passa pela comunicação. Então, por exemplo, quando eu vou falar com você e eu sei que você é um cara mais pau na mesa e não quer, eu vou ter que encontrar um jeito. Se eu sei que o meu líder não gosta de áudio, não adianta mandar um áudio de 9 minutos. Ele não vai ouvir. Se eu sei que é um advogado que não quer ouvir áudio, que ele tá numa... Não adianta ficar mandando áudio. Se eu sei que é uma pessoa que é doída, que, pô, ela é dolorida porque você não fala bom dia, que você não pega na mão, não adianta eu ser duro. Porque essa pessoa vai embora. Entende o que eu tô falando? Então, são escolhas. Eu vou ter que tratar o outro como o outro quer ser tratado. Aí você vai me dizer, pô, mas é muito trabalhoso. É trabalhoso. Ou não seja líder, né? Só que ou não seja líder, ou não viva nesse mundo, que a gente tá num mundo de personalização cada vez maior. A gente vive isso desde a Netflix, que aparece uma capa diferente do mesmo filme pra mim e pra você. Aparece estrela diferente de mim pra você. Desde a personalização de roupa, desde a lata da Coca-Cola, que anos atrás já colocou o nome do André e o nome do Mark. Porque as pessoas querem individualizar. As pessoas querem se sentir únicas. Não adianta você colocar o mesmo uniforme em todo mundo, o mesmo tamanho em todo mundo. Então, a empresa que quer ter um grupo diverso e que se interconecte em algum momento, vai ter que individualizar as conversas. Então, aí você trouxe uma questão, voltando àquilo que a gente falou dos líderes, né, do status quo e tal, que é a questão de você ter nesses profissionais, não vou nem colocar só na conta dos líderes, mas de uma forma geral, um atributo humano que é ter sensibilidade para entender pessoas. Entender de pessoas passou a ser cada vez mais um atributo importante. Primeiro que você tem a questão da saúde mental, que também não se conversava antes da pandemia como se conversa hoje. Burnout era um tema para poucos. Hoje é OMS. Saúde mental hoje é tão ou mais discutível, ou mais, do que a saúde física. Quantos liderados teus tiveram problema de saúde física nos últimos anos? Maler, um problema de ergonomia, e quantos estão com fadiga, com estresse, com ansiedade, com síndrome do pânico? Quantos? Isso que eles te contam, fora os que não te contam. Então acho que primeiro a sensibilidade. E aí você volta pro básico da liderança, que é servir. O cara que mais serve, quem que é no mundo? Deus. Se você acreditar nele ou não. Sem dúvida. E ele não te cobra nada. Então assim, ele é o cara que mais serve. E normalmente, aquele que mais quer ser servido é o cara que tá perdido, é a mulher que tá perdida. Quem quer ser mais servido é o que tá perdido. Você sabe que você falou esse negócio, eu acho interessante, né, o Mark, que assim, eu conheço inúmeras empresas que hoje, né, em geral, né, até em função de tudo que a gente falou até aqui, tem contratado consultores ESG. Sim. Né? Aí eu fico pensando, poxa, mas o E é um meio ambiente que é compartilhado. Sim. Todo mundo compartilha o mesmo E. Sim. Né? O S envolve tudo isso que a gente falou, inclusive Sim. de empatia, né? de sensibilidade e tal. Passa por aí. Começa talvez por aí. Sim. E o G envolve questões como ética. Será que ele não tem um ESG dentro dele? Ele precisa ter um especialista no mercado para trazer, pelo menos assim, para dar ignição no negócio, estruturar, criar programas, ok, aí até eu vou, que vira um projeto, tem outra denotação. Mas em relação aos princípios básicos, né? Sinceramente, sinceramente. Eu acho que claro, sempre, aí vai ao encontro do que tua mulher falou, do que tua esposa falou. Algumas pessoas amadurecem e descobrem isso dentro de si. Começam a perceber que a transformação é de dentro para fora. E algumas pessoas envelhecem sem nunca ter tocado no tema. E não é só ESG, é em tudo. Verdade. É numa conversa, é na comunicação, é no jeito de tratar o outro.
É na hora de você tratar um flanelinha igual você trata um CEO. Isso aí é maturidade. Isso aí é você olhar para as pessoas, é enxergar. E tem gente que vai passar incólume. E aí não tô falando de só maturidade, tô falando de tudo. Você tem. Ah, ele é PhD em tal coisa. É um idiota, às vezes, que estudou muito. É um idiota que leu muitos livros. Você falou, me recordou aqui quantas empresas pelas quais eu passei, e algumas que eu não passei, mas eu fiquei sabendo, mudaram o endereço da sede porque o presidente de plantão morava perto, ele queria. Putz, E aí lascou a vida de um monte de gente, exato. porque ele queria estar naquele prédio que fica perto de não sei Exato. aonde, que, enfim, é mais confortável, mais cômodo e tal. Empatia zero, né? Ah, que nem o Twitter. Você teve o Twitter, o Elon Musk. O Twitter, acho que antes até do Elon Musk, deu home office vitalício para todos os funcionários. Acho que nos Estados Unidos, mas talvez no Brasil também. Não sei se foi uma política global. Ou seja, você vai para casa e fica. Acabou. O Elon Musk, que é um panaca, com muito dinheiro Ó, isso vai sair. e alguns sonhos. Se ele estiver me Mas a sua assistindo, reputação. eu lamento. Ele mandou todo mundo de volta trabalhar. Um monte de gente se demitiu. Por quê? Porque, de novo, é um menino rico, dono da bola, que deixa você jogar ou não, e você tem que jogar do jeito dele, porque ele é o dono da bola. Ele não divide a bola. Eu acho que essa é uma mentalidade que a gente vê acontecer muito. De você alçar alguém a gênio, só porque essa pessoa tem realmente skills geniais, ideias geniais, e ela virar a toda poderosa, a dona do mundo, ela faz o que ela quer, e o pessoal aplaude. E eu acho que isso é muito nefasto. Porque um cara como o Elon Musk, diferentemente do Bill Gates e do Edu Lira, entre outros, é um cara que olha para si, ele não olha para o outro. E isso tem uma reverberação muito ruim em jovens, como os dois que estão aqui, que olham para o final dessa história, que é o quê? Ficar milionário, liberdade financeira, criar coisas incríveis, mas não olham para a jornada. E a jornada de um cara que nem ele, ela vai dando exemplos ruins para outras pessoas. Mark, quantos executivos, entre aspas, bem-sucedidos brasileiros não foram aplaudidos por muitos seguidos Continuam sendo, tá? e Continuam depois sendo, apareceram aqui e ali com coisas assim horrorosas, né? Sem citar nomes, né? Então, mas enfim. Cara, a gente está chegando no final, ô Mark, infelizmente. Que bom, porque eu derrubei um pouco de água aqui, não vai aparecer. Não, a gente vai já limpa isso aí. Eu queria só te pedir, né, antes da gente fechar, cara. Que pena, tá tão bom o papo. Não, a gente faz outro. Você não vai fugir do Procurement Club, não. O Tá Procurement bom. Club vai atrás de você. Mas eu queria que você desse um recado para quem está assistindo, né? Em função, em formato até de dica, né? Tá. Eu sei que você falou um monte de coisa, de como construir essa questão da reputação, né? Mas para quem está começando, pegar quem está começando, né? Sim. Que não tem que construir uma carreira não para 1 ano, mas para 30. Sim. Né? Qual é a dica que você daria para esse cara que está começando, que eventualmente está meio perdidão aí, sem saber quais são os caminhos, né? Se é que você tem alguma dica boa, né, para dar, mas o que você diria para esse cara? Você. Aqui, ó. É assim, eu vejo que tem algumas coisas aqui, André. Primeiro, a gente precisa definir o que é carreira, que é aquilo que você falou. Antigamente, a gente trabalhava, primeiro estudava, meio que se formava ou ainda não se formava, ia trabalhar na área, lembra? Uhum. Vou trabalhar na área. Ele não trabalha na área. Já era meio discriminado. Aí depois você faz uma pós para se manter na área. Aí você vai emendando algumas coisas para depois, um MBA da vida e tal. E aí você vai pululando de empresa para empresa. Bom, o mundo tá mudando. A gente tá percebendo o que, André? Que a gente é multipotencial. Ou seja, o André que tá aqui, eu duvido que o André de 10 anos atrás apresentasse um podcast. Ou escrevesse tanto quanto escreve hoje. Uhum. Tivesse essas skills. Talvez fosse um super executivo, mas ali é super executivo. Hard skill. Então, o que eu vejo hoje que é o multipotencial? Primeiro, se conhecer. Então, assim, identificar o que eu sou bom. Identificar por que eu presto. O que eu faço de diferença no mundo. O que me torna único. Não é uma coisa fácil. É uma coisa que você vai testando. Né? Eu gosto de trabalhar com pessoas. Vou me formar em hotelaria. Só tem hotel para trabalhar? Ou você tem outras áreas dentro da hotelaria? Vou me formar em rádio e TV. Aqui a gente tem um estúdio em Alphaville, que é um estúdio que acaba sendo de rádio e TV, que faz um videocast. Quantos videocasts tem hoje para trabalhar? Será que eu preciso trabalhar numa rádio?
ou numa TV, que tem meia dúzia de cada um hoje em dia. Então eu vejo que assim, o que falta muitas vezes é a gente olhar por cima do muro e ver o que nos torna úteis. E eu acho que esse é um exercício que as pessoas fazem pouco. Elas emendam a faculdade, fazem aquilo ok e tentam trabalhar no óbvio. Eu acho que tem que sair um pouco do óbvio, olhar para si, né? Ouvir um pouco do mundo. Acho que a gente tem uma oportunidade hoje, André, que a gente não tinha nem 10 anos atrás, com ChatGPT, que a gente nem falou dele aqui, hein? ChatGPT. Fica pro próximo. Fica pro próximo. Entre outras inteligências artificiais, aplicativos, oportunidades de aprender inglês, de aprender mandarim, de aprender francês de graça, de aprender alemão. Com isso, começar a procurar se internacionalizar, ler conteúdos de fora, fazer talvez uma faculdade gratuita ou vários cursos, um atrás do outro, para se qualificar. Me qualificando, eu tenho oportunidades de trabalhar num lugar aqui no Brasil ou fora do Brasil. Cara, tem inúmeros. Outro dia eu vi uma amiga minha que ela tem um filho que tá no espectro autista, TEA, transtorno do espectro autista, né? Tem vários tipos, e ele tem ali uma questão dele. Eu não lembro se era um menino ou uma menina, mas assim, tem uma dificuldade em muita coisa, de relacionamento principalmente, mas adora desenhar. Transtorno do espectro autista, fica em casa a maior parte do tempo, se relaciona dificilmente com as pessoas. Foi descoberto, ou descoberta, me desculpa, por alguém que compra desenhos fora e tá vendendo desenhos em euro. Então, quer dizer, de novo, não tá saindo de casa, não precisa pegar ônibus, não precisa. Tá vendendo desenho ganhando em euro. Daqui a pouco tá ganhando mais que a mãe. Por quê? Porque sabe fazer alguma coisa que é útil para alguém. Então eu vejo que mais do que se descobrir a minha carreira, os meus estudos, a minha vocação, lembra teste vocacional da nossa época? A gente tem muitas vocações. O lance é o que eu gosto, o que me dá tesão. Porque também não adianta fazer uma coisa que você não gosta. Vindo para cá hoje, eu tava ouvindo na CBN que 30% ou menos, até 24% em física dos cursos de exatas são finalizados. Ou seja, 7 em cada 10 dos cursos de exatas desistem, se formam 30%. Isso vai criar o quê? Um buraco de profissionais. Não vai ter gente, como já não tem em tech, por exemplo. Você tem milhões de vagas em tech abertas porque não tem gente qualificada. Então, olha, qual é o mercado que realmente está precisando de gente? O que esse mercado precisa em termos profissionais? Eu posso ser esse profissional? O que eu preciso estudar? Eu vou me qualificar por onde? E aí você começa a construir algo útil para você devolver para a sociedade. Bacana, cara. Obrigado aí pela presença, pela dica também. Papo de altíssimo nível. Obrigado mesmo. Espero que a turma tenha curtido. Eu também. Depois você me passa para fazer uns cortes aí. Não, a gente sempre faz e a gente disponibiliza tudo para você. Muito legal. Pessoal, você assistiu hoje mais um episódio do Resenha, aqui com o nosso querido Mark Tawil. Prazer ter ele aqui com a gente. Acompanhe a gente pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, lembrando lá de marcar lá o sininho para ser notificado dos próximos episódios. Esse programa do Resenha do PC é um programa do Procurement Club com o patrocínio da Level Group, e também não deixe de acompanhar a gente pela nossa hub de conteúdo Procurement Digital, tudo junto.com.br. Vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço a todos.